Renato Portaluppi acredita no histórico positivo do Grêmio na Copa do Brasil para eliminar o Corinthians e avançar na competição. Uma competição nacional, uma competição importante para todos os clubes. Nós vamos enfrentar uma grande equipe, muito bem treinada, que é o Corinthians, pelo Tite. Temos 180 minutos pela frente, entendeu? Então é um clássico do futebol brasileiro e nesse clássico tudo pode acontecer. O Corinthians é um inimigo íntimo na Copa do Brasil. Desde 1989 foram 10 jogos em 5 confrontos de mata-mata. E o Grêmio tem vantagem. A única vez que o tricolor não superou o time paulista foi na final de 1995. A história do último confronto é a mesma do último título e começou a ser escrita aqui no Estádio Olímpico. Uma conquista com a cara do Grêmio. Marcelinho, Carioca e Miller abriram 2-0 para o Timão. Depois disso, o Grêmio iniciou uma recuperação com 2 gols de Luiz Mário e que resultou em atropelamento no Morumbi, num 3-1 incontestável. Com gols de Marinho, Zinho e Marcelinho Paraíba, o tricolor comemorava a última conquista nacional. O atual campeão do mundo passa por uma seca de gols. Marcou apenas 1 nos últimos 6 jogos no Brasileirão. Quando você enfrenta uma equipe que é campeã do mundo, não precisa falar mais nada. Todo cuidado é pouco. Então, se vive um bom momento ou não vive um bom momento no Campeonato Brasileiro, pode ter certeza que é outra competição e a motivação é totalmente diferente. Nenhuma equipe vai jogar bem o ano todo. Vai ter altos e baixos. O Corinthians tem um grande plantel, tem grandes jogadores a nível de seleção brasileira. Então, daqui a pouco passa. Eu espero que não seja contra o Grêmio. Mesmo com desfalques na zaga, Renato não irá abrir mão das suas convicções. O 3-5-2 deverá ser mantido. Nós temos um esquema, eu gosto desse esquema, até porque os jogadores se adaptaram muito bem a ele. As boas lembranças de duelos contra o Corinthians servem de inspiração para manter a convicção no título. Hoje tem Corinthians e Grêmio, hein? 10 para as 10 da noite na tela da Band. Jogaço, olha. Jogo espetacular pela rivalidade, né, histórica, pelas duas equipes, né, pelos dois elencos, pelo momento também das duas equipes. É um jogo sensacional. E eu já pergunto para o Wagner Martins se o Renato vai manter o esquema. O Simon está confirmado, ainda é dúvida? Ainda é dúvida, Chico, porque o jogador sentiu uma virose, né? Ontem não participou do último treino em Salvador, mas há uma tendência, tá? O Jason, que está lá em São Paulo, aponta uma tendência que é o Simon estar recuperado e aí o Renato mantém o esquema 3-5-2 e aquela tese que eu tinha de que o Zé Roberto foi preservado no jogo contra o Vitória, pelo que eu ouvi do Renato ontem, foi por espaço. Ele vai manter o esquema com 3 volantes. Vocês estão fazendo uma vinculação que imagino eu seja equivocada. O Simon não jogar não significa que o Grêmio vai jogar no 4-4-2. O Renato vai dar um jeito. Vai botar o Souza na zaga. Vai botar o Souza na zaga e aí ele põe o Zé Roberto no meio campo com o Ramiro Corribeiros. Duas vezes, Vou te dizer mais. Souza tá muito bem. Eu acho mais possível o Renato pegar esse guri que veio da base, não lembro nem o nome dele. Rafael Thierry. Botar ele no 3-5-2 no time do que ele fazer o 4-4-2. Eu tenho uma outra Corinthians fora de casa, num jogo eliminatório. O maior risco de tu jogar com o Corinthians fora de casa hoje é tu botar o 4-4-2. Esse é o maior risco. Eu tenho uma outra alternativa. Por favor, não deem em mim. Se o Simon não tiver condição, ele põe o Alex Telles fechando pela esquerda e o Zé Roberto como ala. É uma possibilidade. Mas o Alex Telles, gente, não é defensor. Pelo menos alto e tem velocidade. Não tem a sua prioridade. Alto e tem velocidade. Eu acho que pode, não acho muito viável, mas não dá para descartar completamente. O que eu tenho certeza é que o Renato dá um jeito de manter o 3-5-2. O que reforça essa tese do Baldasso é que o Grêmio, quando jogou contra o Corinthians e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, com o Renato, o Grêmio ainda não tinha esse esquema 3-5-2 afirmado, né? Perdeu Ele contra o Corinthians ele não tinha ainda, foi antes do Grenal, né? O jogo contra o Corinthians foi o jogo antes do Grenal. Verdade. E a partir do clássico Grenal que ele começou a utilizar o esquema com 3-5-2. Perdeu 2-0 ou 1? Foi 2-0 que o Grêmio perdeu. Acho que foi. Não é nesse jogo que o Renato vai mudar o esquema. Nem por necessidade. Aí que tá, nem por necessidade. Eu não acho que ele vai mudar, mas primeiro o seguinte, talvez nós estejamos tendo aqui uma discussão que nem se justifique, porque a grande tendência é que o Simon jogue, né? O Simon deve jogar e deve ser o 3-5-2. Vamos até saber do... Pode concluir que eu falo com o Jason lá em São Paulo. E tá certo, Renato.
é o melhor time. O Renato acerta em deixar o Zé Roberto, o Vargas e o Elano no banco de reservas, porque o Renato se abraçou na sua convicção. E a convicção do Renato é uma convicção que deu ao Grêmio esta sequência que colocou o Grêmio no G4. Então, o Renato merece respeito desta convicção dele e digo mais, eu no lugar do Renato eu faria a mesma coisa que ele está fazendo. O enviado da Band, Jason Lisboa, está em São Paulo para a cobertura da jornada Band Ipanema hoje à noite e nos traz esse detalhe aí dos bastidores aí do Grêmio com essa possibilidade do Simon jogar ou não, Jason. Boa tarde. Boa tarde, Chico. Um grande abraço a vocês, os donos da bola. Olha, Chico, sobre a situação do Simon, a informação é de agora, tá? O médico Felipe do Canto, que está aqui em São Paulo acompanhando a delegação do Grêmio, ele informa que o quadro do Simon vem evoluindo, de hora em hora ele vai ser reavaliado e já foi medicado. Portanto, o Simon ainda segue como dúvida, mas segue essa tendência de sua participação no jogo de hoje à noite contra o Corinthians. Sobre o esquema tático, o Renato deixou bem claro na entrevista coletiva de ontem. Ele não mexe no esquema. Vai ser o 3-5-2. Agora, realmente, se o Simon tiver condições, o Rafael Thierry, que é o outro zagueiro que está à disposição aqui em São Paulo, chamado às pressas para compor a delegação, tem apenas 20 anos de idade, zagueiro das categorias de base. Concordo aí com vocês no debate, acho que não vai ser colocado nessa fogueira, e aí o Souza seria uma alternativa sim no sistema defensivo. Agora, o 3-5-2 não vai ser alterado para essa partida contra o Corinthians hoje à noite aqui no Pacaembu. Ô, Gis, além dos 3 volantes titulares, quem são os volantes no banco de reservas? O Renato não tem, Ribeiro, são os 3 que ele vai colocar em campo. Tem os bitecos, né? O Guilherme e também o Matheus. Né? O Zé Roberto e também o Elano são os meias à disposição. São os outros jogadores para o meio-campo que o Renato tem aqui em São Paulo.